aos olhos do Senhor, conforme as abominações que os gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Olha a lista, presta atenção, hein? Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Levantou altares a Baalins, fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. O que significa isso? Olha para mim. Ele pegou os altares que o pai dele tinha derrubado, os outros deuses, voltou a edificar. Começou a adorar, diz a Bíblia, nos bosques, as divindades da natureza. E diz aqui que ele começou a adorar o exército dos céus, ou seja, as estrelas, o sol, a lua. Começou a adorar essas coisas. Olha o que diz o versículo 4. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Ou seja, ele chegou no templo de Jerusalém, e dentro do templo de Jerusalém, ele edificou altares para outros deuses. Dentro do templo, ele profanou o templo de Jerusalém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Tem mais, versículo 5. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Ou seja, existiam pátios na casa do Senhor, no santuário, e ele edificou altares também aos deuses e também ao exército dos céus. Esse aqui é o pior agora, versículo 6 é o pior de todos. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. O que significa isso? Ele passou no fogo o seu próprio filho, os seus filhos. Ele matou os seus filhos no fogo. Isso para adorar uma divindade no vale de Inom. Matou o próprio filho. O que mais que ele fez? Usou de adivinhações, de agouros, feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Versículo 7. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi, a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes ordenei, conforme toda a lei e estatuto e juízos dados pelas mãos de Moisés. Versículo 9, preste atenção, hein? Manassés tanto fez errar a Judá e aos seus moradores de Jerusalém, eles fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Ele fez pior do que as nações, exemplo, Sodoma e Gomorra. Essas duas nações fizeram pior. Verso 10. E falou o Senhor com Manassés e ao seu povo. Vamos ler juntos? Porém, não deram ouvidos. Vamos ler o 10 em voz alta? Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Feche os olhos. Senhor, fale conosco nessa noite. Revela esta palavra, Senhor, aos nossos corações. Tire agora toda a distração, tudo aquilo que queira roubar a nossa atenção, Senhor, nessa noite. E eu te peço, Senhor, venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, queridos. Antes de eu entrar no texto, eu quero contar um pouquinho da história para vocês. Israel, nessa ocasião, era uma nação dividida. A nação de Israel estava dividida em dois grupos, em duas partes, em dois blocos. Existia um reino chamado Reino do Norte. Então, quando você lê no texto dizendo que era o reino de Israel, significa que era o reino do norte. A capital do reino do norte se chamava Samaria.
E existia o reino do sul. E o reino do sul, reino de Judá, a capital era Jerusalém. Quem reinou no todo? Saul. Depois de Saul, Davi. Depois de Davi, o terceiro e último foi Salomão. E depois de Salomão, aconteceu o rompimento e a divisão do reino do norte e reino do sul. O reino do sul é de onde vem a descendência de Davi, a descendência davídica, digamos assim. O reino do sul é de onde vem Jesus. Jesus é da raiz de Davi. Por isso que ele é chamado do leão da tribo de Judá. Ele é da raiz de Davi. No sul, em Judá, existiram 20 reis. A maioria deles foram reis bons. A maioria, não todos, mas a maioria foram bons reis. Alguns foram ruins. Mas o pior de todos, sem dúvida, foi Manassés. E é incrível, porque Manassés tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para ser bom. Por que ele tinha tudo disso para ser bom? Porque ele teve um pai bom. Só que ter pai bom, ou uma mãe que é boa, não é totalmente garantia que o filho vai ser bom. Tem filho que é tranqueira e os pais são bons. Então não é uma garantia. O pai ser bom, a mãe ser uma boa mãe, e o filho vai ser bom. Não é uma garantia. E no caso de Manassés, não foi garantia. Porque diz o texto sagrado, que o pai dele foi um rei bom, chamado Ezequias. E se você não lembra quem foi Ezequias, eu vou trazer uma palavra sobre ele. Ezequias foi aquele rei que o profeta Isaías falou para ele: olha, arruma a tua casa porque você vai morrer, você não vai viver mais, Deus vai te levar. E esse rei Ezequias colocou a sua face, o seu rosto na parede, e ele orou. Ele falou: Senhor, eu peço-te, andei com sinceridade perante ti, fiz o que era reto aos teus olhos, me desviei do mal, fiz o certo. E ele estava orando ainda. Diz a Bíblia que Deus mandou Isaías voltar. E Isaías volta com uma palavra para ele, dizendo: Deus manda te dizer que você não vai morrer, mas Ele vai te acrescentar mais 15 anos de vida. Aleluia. E sabe o que eu descobri? Que ele não poderia morrer naquela ocasião, a não ser que fosse o trabalhar de Deus. Mas se Ezequias morresse, ele não teria herdeiro, e a descendência davídica acabaria nele. Ele não tinha herdeiro para o trono. Então Deus falou: vou dar mais 15 anos de vida. E 3 anos depois disso, nasceu Manassés. E Manassés, quando nasce, eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que Ezequias passava para ele todos os ensinamentos, da mesma forma que nós aqui fazemos com os nossos filhos, da mesma forma que eu faço com os meus filhos, da mesma forma que eu incentivo os meus filhos a fazerem o que é reto perante o Senhor, a servirem a Deus, a conhecerem a Deus e terem as suas experiências com Deus. Da mesma forma que eu quero bem para os meus filhos, com certeza Ezequias chegava para ele e dizia assim: filho, você nasceu por um milagre, não era nem para você ter nascido, Deus ia me levar, mas Deus me deu mais 15 anos de vida e você nasceu. E quando você estiver no meu lugar, faça o certo. Quando você estiver no meu lugar, ande na presença de Deus, e Deus vai te abençoar e vai te prosperar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E quando Ezequias morre e Manassés assume o trono, tinha tudo para dar certo, irmãos. Mas ele se afastou de Deus. E aqui começa o problema, porque às vezes a pessoa ela vai se afastando de Deus, e ela não imagina o que ela pode se tornar. Um homem, mulher, longe de Deus, pode se tornar algo que nós nem imaginamos.
ele se afasta de Deus, e ele começa a fazer tudo do teu jeito. Ele se afasta de Deus, e ele começa a andar para trás. Diz a Bíblia que quando ele se afasta de Deus, ele começa a fazer coisas terríveis. Ele traz a idolatria de volta. Ele começa a consultar astrólogos. Cuidado, tem gente que consulta astrólogos. Ele começa a consultar feiticeiros, adivinhos. Ele começa a fazer simpatia, digamos assim. Tem muito crente que é místico. Tem muito crente que, olha, irmãos, vou te contar, viu? Dá aula, dá lição, é cheio de mandinga, cheio de coisa. Estava com uma dor, a dor sumiu, e aí, o que você tomou? Tomei não, eu soltei uma fumaça de charuto aqui nas costas e coloquei um galho de arruda na orelha e já tem gente anotando aí, que mais, pastor? Ele começa a fazer tudo errado. Ele começa a adorar as estrelas, o sol, a lua, a natureza. Ele profana o altar de Deus. Ele profana o santuário de Deus. E o pior, ele pega os seus filhos, ele mata os seus filhos no fogo. O que leva um pai a fazer uma loucura dessa, uma insanidade dessa? Sacrificar os filhos por uma divindade aí. Foi exatamente o que ele fez, irmãos. Ele se esqueceu dos conselhos do seu pai. Começou a fazer tudo errado. E o texto, quando vai falar que ele fez errar, versículo 9. Ele fez o povo pecar e se afastar de Deus. Sabe como se chama isso? Responsabilidade. Todos nós que estamos aqui ou assistindo esse culto, todos nós temos responsabilidade perante o mundo espiritual. Nós não podemos escandalizar, causar escândalo, fazer o nosso irmão pecar. Nós somos responsáveis. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Por isso eu tenho muito cuidado, irmãos, eu tenho muito temor. Eu conheço alguns pastores que, quando vão participar de debates, eles não se preocupam com pessoas que estão ouvindo, com pessoas que estão assistindo. Eu morro de medo, irmãos, porque uma palavra minha errada pode levar pessoas a viverem uma vida de erro e se afastarem da presença de Deus. Por isso nós somos responsáveis, e eu quero dizer que essa responsabilidade não é só minha, que sou pastor, ou do pastor Adriano, ou dos demais pastores, ou obreiros. Essa responsabilidade, ela é nossa, ela é de todos nós. Nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Nós precisamos ser exemplo dentro da nossa casa. E não é assim, simplesmente um ensinamento que nós transmitimos com as nossas palavras, mas é um ensinamento principalmente que nós ensinamos através dos nossos exemplos. As nossas palavras eles podem até esquecer, queridos, mas os nossos exemplos práticos, isso fica impregnado na alma dos nossos filhos. Por isso dê bom exemplo, e Deus vai te abençoar, e vai abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, aleluia, amém. E sabe qual foi o problema? Versículo 10, pega aí a sua Bíblia. Sabe qual foi o problema? Está no versículo 10. O Senhor falou com Manassés. Deus falou com Manassés. Manassés não quis ouvir. Deus falou com o povo. O povo não quis ouvir. Tamparam os ouvidos para Deus. Olha para mim aqui, irmãos. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas, pastor Celso, elas fazem assim, ó. Não quero ouvir. Elas tampam os ouvidos e elas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir aquilo que faz bem para o seu ego, mas não querem ouvir a verdade.
pregações hoje em dia que mais atraem pessoas, as pregações que as pessoas mais compartilham, não são pregações dizendo se arrependa, vai se converter, mas são pregações dizendo você é um vencedor, você nasceu para voar, você nasceu para prosperar, você nasceu para ser isso, para ser aquilo, você é isso, é aquilo. São pregações que massageiam o ego da pessoa. Isso me assusta, porque quando nós pregamos uma pregação que fala mude, se converta, as pessoas tampam os ouvidos, começa a dar sono, a pessoa começa a sentir sono, a pessoa começa, não vê a hora de acabar, já começa a olhar para o relógio. Por quê? Porque foi assim com Manassés. Deus falou com Manassés: muda, não é por aí que eu quero você, não é esse caminho. Deus falou com o povo, porque Manassés não deu ouvido, então Deus falou com o povo, e o povo também não deu ouvido, estava todo mundo distraído. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos dentro de uma geração onde Deus está falando, onde Deus está levantando pessoas para dizer que Ele está voltando, para dizer que Ele quer um outro posicionamento nosso, mas as pessoas, numa grande maioria, são pessoas que estão com os ouvidos tampados, que não querem ouvir a palavra da verdade, não querem ouvir uma palavra de conversão, de mudança. Mas glória a Deus, porque o Senhor trouxe você aqui, e me trouxe aqui nessa noite, e me deu essa palavra. Deus tem coisas novas para a nossa vida, e isso vai acontecer quando nós abrimos o ouvido e deixarmos Deus trabalhar na nossa vida. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Então Deus falou assim: ah é? Não quer ouvir? Tá bom. Deus fez isso, pastor Ricardo. Não quer ouvir? Beleza. Deus não vai fazer queda de braço com você. Deus não vai discutir com você. Fala para o amiguinho do lado aí, fala assim, ó: Deus não vai discutir com você. Não vai bater, não vai discutir com você. Sabe o que Deus fez? Sabe, Gabriel, o que Deus fez? Deus falou assim: beleza, vou falar de outro jeito. Porque primeiro Deus fala com amor, porque Deus é amor. Mas não quer ouvir? Beleza. Daí Deus fala com justiça. Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus falou: então eu vou permitir. Daí quando Deus falou eu vou permitir, versículo 11, vamos lá, esse aqui eu não li para vocês ainda. Versículo 11: pelo que o Senhor trouxe sobre eles o príncipe do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Todos digam amém? Amém. Olha aqui para mim. Deus falou assim: você não quer, né, Manassés? Você é durão, cara. Você é bravo. Você é bravo. Mas tem nada não. Deus levantou o rei da Síria. Vai lá. Igual Deus levantou Nabucodonosor, igual Deus levantou o faraó. Vai lá. Foi, não matou Manassés. Sorte dele. Por que Deus não matou Manassés? Porque Deus tinha um plano na vida dele. Mas Deus poderia ter fulminado com ele. Deus falou assim: eu vou trabalhar. Deus ordenou, pediu não, Deus ordenou que o rei da Síria levasse Manassés preso, amarrado em cadeias, amarrado entre espinhos, todo preso. Levou igual um bicho, irmãos, para a terra da Babilônia. E quando Manassés estava lá preso, e quando ele estava lá amarrado, diz a Bíblia
que Deus começou a trabalhar dentro dele. Versículo 12, vamos lá. Ele, angustiado, orou de veras ao Senhor seu Deus, e ele humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ou seja, ele orou angustiado, ele clamou ao Senhor, e diz a Bíblia, versículo 13, que ele fez uma oração, e Deus ouviu a oração dele, e Deus se aplacou para com a vida dele. Queridos, aquele que não quer vir pelo amor, de alguma maneira Deus vai alcançar a vida dele, ainda que seja em cima de um leito, ainda que seja num aperto, ainda que seja na angústia, mas de alguma maneira o Espírito Santo de Deus vai alcançar essa pessoa. Glória a Deus, porque você está aqui nessa noite, foi o Senhor que te trouxe, que me trouxe, Ele deu uma obra na nossa vida. Por isso, seja sensível à voz de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Dá uma glória a Deus. Aleluia. Daí apertou, irmãos, daí apertou. E quando Deus aperta a gente, não tem para onde correr. Quando Deus aperta, a pessoa realmente ela se rende, ela se curva. Pode ser quem for, pode ser mais dura que for. Não quer saber de Deus, deixa na mão de Deus. Daqui a pouco Deus vai lá, irmãos, e Deus tem um encontro com essa pessoa, igual teve comigo, igual teve com você, igual teve com Manassés. Manassés foi na dor, e quando ele estava lá na Babilônia, ele começou a lembrar. Por isso que é importante, irmãos, você ensinar para os seus filhos o caminho de Deus. A Sofia tem quantos anos? 6 anos. A palavra está lá, ó. É o pão sobre as águas. Ela vai crescer, e a palavra que ela está aqui ouvindo, o exemplo dos pais, a palavra lá da escolinha que ela está ouvindo, está ficando no coração dela. Não vai se esquecer. Pedro tem quantos anos? 4 anos. Pedro é uma bênção. Pedro chegou aqui na igreja com um bombom na mão, falou: top, pastor, já me ganhou, vamos ver ele na próxima convenção. Fala que pode avisar para ele. A palavra semeada está lá, queridos, no coração dele. Vai crescer e não vai se esquecer. Lorena fez quantos anos? 4 anos. A palavra está sendo semeada, vai crescer e não vai se esquecer. Ezequias lançou a palavra no coração de Manassés, de tal forma que quando ele estava desviado lá na Babilônia, sabe o que aconteceu? Olha o versículo aí, queridos, versículo de número 12. Angustiado, ele orou ao Deus, se humilhou perante o Deus de seus pais. Ele lembrou: os meus pais te serviam, Senhor. Aleluia. Papai e mamãe te serviam, eles andavam na tua presença. Se o Senhor tem uma obra na minha vida, me tira daqui, Senhor, me dá mais uma chance. E Deus é tão bom, queridos, que Deus deu mais uma chance, e Deus abriu as portas e restaurou a vida dele. Eu quero hoje profetizar que Deus também vai restaurar vidas aqui, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e adorar ao nome de Deus. Aleluia. Todos podem glorificar o Senhor. Aleluia. Versículo 13. Ele orou, Deus se aplacou, ouviu suas súplicas, Deus trouxe ele de volta para Jerusalém. Versículo 13. E então, depois disso tudo, reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Aleluia. Se converteu, queridos. E você sabe de uma coisa? Depois disso daqui tudo, ficou uma bênção. Ele mudou. Deus sabe como mudar a gente, irmãos. Tem pessoa que é na doença, não tem jeito.
Tem pessoa que na vida financeira, dinheiro, as portas fecham. Tem pessoas que na vida sentimental, amorosa, sei lá, Deus vai lá e quebra, molda a pessoa. Jeremias falou isso. Deus falou com ele no capítulo 18: eu sou o oleiro, vocês são o barro. Eu não posso quebrar o vaso e fazer um vaso novo? E foi exatamente isso que Deus fez com o povo de Israel. E foi exatamente o que Deus fez com Manassés. Deus quebrou Manassés todinho e fez dele um vaso novo. E eu entendi com essa palavra, e eu já fechei minha Bíblia. Eu entendi nessa palavra que Deus ele quer me usar, queridos. Deus quer usar você. E sabe o que é o bom desse culto de hoje? É que Deus está nos dando a oportunidade de ouvir essa palavra e de nós deixarmos Ele moldar a nossa vida. O que precisa acontecer para a gente fazer mais? Onde Deus tem que apertar em você, em mim? Onde que Ele tem que apertar para a gente começar a falar do amor dEle? Começar a evangelizar, começar a trazer vidas para a igreja, começar a trazer pessoas para encher essas cadeiras aqui, começar a falar do amor dele lá onde você trabalha, lá onde você estuda. O que mais precisa acontecer para a gente deixar aquilo que desagrada e se posicionar na presença de Deus? O que mais precisa acontecer? Aproveite essa chance de hoje e deixa Deus moldar a sua vida. E deixa Deus fazer algo novo através de você, através da tua história, em nome do Senhor Jesus. Você consegue aplaudir o Senhor e dar um glória a Deus bem alto e exaltar o santo e bendito nome dEle. Aleluia! Nós vamos perguntar isso para Deus hoje. Nós vamos orar. E nessa oração que nós faremos agora, nós vamos perguntar: Senhor, o que o Senhor espera de mim, Senhor? E interessante que nós sabemos o que nós precisamos deixar mudar, deixar dar o braço a torcer, abrir mão. Como é difícil abrir mão, renunciar. E às vezes é isso que está faltando, irmãos, para Deus fazer uma obra tremenda na nossa vida. Amém. Oremos. Vamos fechar os olhos. Vamos ficar em pé nesse momento. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Oh Senhor, obrigado por esse ensinamento de hoje. Nós vamos louvar a Deus. Pode vir aqui, gente, por gentileza. Oh Senhor, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus. Abençoe a vida da Andrei, Senhor. Essa criança que está com câncer. Alcance a Cleide, Senhor. Liberta o filho dela. Ah, Senhor, abençoe a vida do Cláudio, a vida do Vanderlei, a Graça, a Leia. Alcança essas vidas, ó Senhor. Essa pessoa aqui que está com enfisema pulmonar, alcança essa pessoa, meu Pai. Abençoe este povo nesta noite, Senhor. O que Deus quer de mim e de você? Põe a mão no seu coração. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Hoje, se hoje fosse a última chance, tem um louvor que nós cantamos que diz isso. Deus está te dando a oportunidade. Deixa Ele moldar o teu coração, o teu caráter, o teu interior. Em nome de Jesus. Aleluia. Uma chance igual a essa. Obrigado, Senhor. Talvez eu não